Muito bem, então vamos ter aqui uma explicação breve do funcionamento dos registros DNS e dos domínios. Então, muitos clientes têm dúvidas sobre estas questões. O que é o name server, o DNS, os registros, o CNAME, o MX e o que é que se pode fazer. Normalmente, os clientes que têm acesso ao seu próprio painel, um cPanel, por exemplo, ou então, se calhar, tem outro painel, como o Plesk ou um painel completamente diferente. Mas o princípio é o mesmo. Se a pessoa entender como é que funciona ele vai entender um bocadinho como é que funciona toda a questão do domínio e sempre que houver um pedido para mudar algum registro, também perceber o que é. Isto não é a informação mais básica de todas. No entanto, alguém que perceba o princípio pode fazer, não é? É um bocadinho como criar um e-mail. Pode ser um bicho de sete cabeças criar um e-mail no painel, mas quem percebe também não é nada de especial. É um e-mail, cria um e-mail, põe a password e em relação aos domínios é parecido. Eu vou tentar dar uma explicação, não é uma explicação não é uma explicação académica, principalmente, é uma explicação para pessoas que não tenham muito conhecimento e tentar ser o mais simples possível e dentro, não é, da razoabilidade de ser verdadeiro e fazer sentido, não é? Quando nós falamos do domínio, então tenho aqui, eu vou usar como exemplo este domínio.com. Nós temos um domínio, é um nome, e o nome é apenas um atalho. Quando eu for escrever esse nome, ele vai ter que ir parar a algum lado. Vai parar, normalmente nós temos um nome para quê? É para o nosso site, é para, por exemplo, para os nossos e-mails. Faz conta que eu crio um e-mail, miguel@dominio.com, é a mesma lógica. Então eu vou precisar apontar este domínio para algum lado. O lado correto que eu tenho que apontar vai ser um gestor de DNS. E o DNS então tem a ver com uma série de registros que vão dizer para onde é que as coisas vão. Ou seja, quando eu carregar em domínio.com, para que site é que vai? Para que serviço de e-mail é que vai? Se tiver subdomínios, para onde é que vai cada um dos subdomínios? Se eu tiver um serviço qualquer associado, um painel para clientes, uma integração, seja o que for, então vai ser nos registros DNS que pode fazer isso sentido. Por norma, quando nós compramos um domínio, vai-nos ser dado o acesso para poder alterar os name servers do domínio. Pronto. E os name servers vai ser o primeiro sistema que vai poder controlar os DNS, que vai poder dizer para onde é que as coisas são apontadas. Alguns serviços de venda de domínios automaticamente já lhes dão funcionalidades de gestão de domínios e de criar os registros, mas a maioria talvez não tenha, tem só name servers. Os name servers normalmente é algo como ns1 nameserver.com. Normalmente são 2 ou 3, ns2 nameserver.com. Pronto, 2 name servers. Isto é porque caso um falhe, passa ao segundo. Às vezes caso falhe o segundo, passa para o terceiro. Quando alguém escreve domínio.com, então o utilizador é redirecionado para o NS1 name server, o tal servidor que está aqui identificado. E agora, neste servidor é que se vai fazer os registros DNS. Um à parte que é interessante saber é como é que eu sei o name servers de um domínio. Então, os serviços do WIS é para isso que servem também. Eu vou aqui só dar um exemplo. Por exemplo, eu quero saber o domínio atec.pt. Eu quero procurar um WIS. Um WIS é o tal serviço que pode ver de onde quais são os name servers do domínio. Por exemplo, ponho aqui atec.pt. Às vezes, conforme as extensões, uns serviços do WIS funcionam ou não. Pronto, então, a ver aqui, neste domínio, os name servers são nswebsite.pt e ns2website.pt. São os name servers. Normalmente, isto é o que eu sei
de um domínio. Serve para referência, porque às vezes nós não sabemos aonde é que o serviço ou o registro DNS está, podemos ir à base. Não é? Este domínio vai apontar para onde? Apontando para este servidor, ele aqui não termina. Quando nós, então, apontamos para um servidor, então eu vou fazer a gestão nesse tal cPanel. Eu aqui criei uma área fictícia no cPanel e, por norma, em todas as opções aqui do cPanel, nós temos o editor da zona. Não é? Vão ver na parte dos domínios, temos os subdomínios, domínios adicionais, os redirects. E o editor da zona permite-me gerir toda a zona deste domínio, domínio.com. Pronto, o que é que eu tenho aqui? Eu vou já entrar aqui na gestão do domínio. Editor de zona, escolho qual é o domínio, porque poderia ter vários domínios aqui. E na parte da gestão aparecem-me os domínios. Os registros, quero eu dizer, o domínio é .com. Os registros são todas estas linhas que apareceram aqui de um domínio. Pronto. E agora vocês vão ver que há aqui estes tipos diferentes de registro. Eu vou apontar aqui só para, a gente chama-lhe os registros DNS. E temos registros DNS do tipo A, temos registros do tipo CNAME. E esses registros dizem respeito a quê em concreto? É algum tipo de serviço diferente? Olha, eles têm normalmente uma arrumação. Eu explico já, deixa-me só apontar. Temos o A, CNAME, temos o TXT, MX e SRV. SRV, e falta-me aqui um, é o MX. E o MX. Pronto. O que acontece normalmente cada tipo de registro tem uma funcionalidade diferente e nós vamos ver. Por exemplo, o CNAME normalmente é um atalho para o outro sítio. Por exemplo, vamos ver aqui o exemplo, vou filtrar aqui só por CNAMEs. Ao escrever mail.dominio.com, tem um registro CNAME, vai apontar para domínio.com. O CNAME é um atalho, basicamente. Então, quando alguém escrever mail.domínio.com, ele na realidade vai mandar para domínio.com. Ou seja, o que vai atribuir o sítio para onde vai não é o CNAME, vai ser o domínio.com. E o domínio.com é um A. Está a ver? Aqui o A, o domínio.com, vai parar a este IP. Então, esta é o sítio final. O CNAME é só um atalho. Eu vou apontar aqui o CNAME só para ficar... É um atalho, basicamente. O A já não é um atalho. Ele vai definir mesmo, define o IP para onde vai. E o IP, então, é este número. Este número corresponde a um servidor. Por exemplo, eu posso ter o domínio.com neste servidor, cPanel onde ele está, e no mesmo servidor eu posso ter e-mails, posso ter o site, posso ter uma aplicação, o programa de faturação, eu posso ter várias aplicações todas no mesmo servidor. Se isso acontece, sempre que eu tenho um registro A, ele vai ter sempre o mesmo IP. Estamos a falar sempre da mesma máquina, está sempre no mesmo computador. Pronto, vamos reparar, está sempre aqui todos estes. Neste caso, tudo aqui está configurado no mesmo servidor. Mas imagine esta situação. Eu posso ter um servidor DNS, mas depois o sítio para onde o A vai ser sítios diferentes. Por exemplo, eu posso ter o registro DNS aqui neste cPanel, mas o site tenho noutro servidor. Eu precisava de saber com o fornecedor qual é o IP desse servidor onde estava o site. Olha, é o 54. Pronto. Ao fazer isto, sempre que alguém escrevesse o domínio.com, ia parar ao 54. Se alguém escrevesse mail.domínio.com, ele ia parar ao domínio.com, que por sua vez ia parar ao 54. Por exemplo, se eu tiver o serviço web de um lado e o serviço de e-mail no outro, isto estava errado. Porquê? Porque eu aqui estou a apontar para o mesmo. Tinha que separar, não era?
tinha que pôr o mail domínio.com, não poderia ser um atalho para o domínio, tinha que ser um registro A, por exemplo, separado, com um IP diferente. Ok, então uma coisa é o alojamento em si, outra coisa é o domínio, não é? É. Portanto, O domínio é um nome, é um atalho. ok. O domínio depois pode ser dividido nestes registros todos. E agora, por exemplo, em registros A, normalmente eu vou ter o site, posso eventualmente ter o mail, posso ter aplicações diversas. Isto acontece às vezes, por exemplo, eu tenho uma aplicação diferente e eu quero, quando eu escrevo app.domínio.com, quero que vá parar a um IP de um outro servidor, não é? De uma empresa de desenvolvimento que está a fazer a app. Então eu vou criar um registro só para esse app.domínio.com, não é? Esse subdomínio. Por isso é que depois entra-se na lógica dos subdomínios. É porque quando nós temos um subdomínio, eu posso já fazer essa diferenciação. Se vou enviar para sítios diferentes, o mais fácil é eu fazer um servidor diferente. Por exemplo, esta situação. Eu pus que o site está a ir para o 54. O FTP domínio, normalmente o FTP seria o registro para os ficheiros, deveria ir para o mesmo sítio também, onde tem o site. Por isso fazia sentido, por exemplo, que o registro A também fosse o 54. Mas, por Nesse exemplo, caso, então, poderia ser um CNAME, porque é o mesmo IP. Poderia poderia ser ser, um atalho. isso, muito bem, poderia ser um CNAME Ok. se eu quisesse. Por norma, ele tem definido isto, como criámos agora um novo, tem um A para o site normalmente não é domínio.com, tem um CNAME para o www, quer dizer que se a pessoa escrever www também vai parar ao mesmo sítio, tem separado os e-mails e depois nós vamos ver, pronto, aqui várias funcionalidades, pode ter IP ou não. Também eu podia apagar, algumas coisas já vêm aqui em relação ao painel. Mas, voltando aqui, o A vai definir o IP. Isto, por exemplo, se eu tenho que mudar o servidor de sítio através do registro, não é? Eu podia mudar a nível do name server. Se eu mudar a nível do name server, por exemplo, vou mandar para o outro servidor, mesmo assim tem que ver se os registros também estão alterados. Isto também acontece numa migração. Eu vou migrar do servidor 1 para o servidor 2, eu posso mudar os name servers ou não, mas tenho que terem atenção se mudei os endereços dos registros. Pode ainda estar a apontar para o servidor antigo. Se eu, por exemplo, copiei todos os registros da DNS, copiei os IPs, estou a apontar para o servidor antigo, por exemplo. O CNAME é um atalho e muitas vezes também pode haver um pedido para criar um CNAME. Às vezes, quando estamos a fazer um registro qualquer, por exemplo, estou a fazer um registro no MailChimp ou numa aplicação qualquer, ele pode pedir, olha, para eu verificar se és dono do domínio, cria lá um registro. E essa é a maneira clássica que costuma acontecer. Eles pedem para criar uns registros, não é? Aqui o TXT também costuma acontecer isso, que é para poder validar alguma coisa. Por exemplo, há uma ferramenta que é o DIG, D-I-G, né? Isto usamos mais tecnicamente, faz conta, DIG, atlanticom.pt. Ao fazer o DIG, eu consigo ver os registros, estás a ver? Olha, tenho registros TXT, tenho estes 3 registros lá. Registros ERV, estes ainda são outros que a gente não usa, os name servers, os MX, os CNAMEs, não é? Isto são maneiras de consultar fora da tabela. Às vezes nós não entendemos porque é que um domínio vai para um lado ou vai para o outro, e nós podemos ver o DIG e vemos, olha, este domínio está a apontar para este servidor, não é? E está esclarecido. Ou se eu quero mudar isto, tenho que ir ao painel lá trocar, ou tenho que ver se os name servers estão corretos. Não é? Pronto. Sabendo para onde está a apontar, eu já sei que tem que estar configurado lá nesse servidor para funcionar, senão não vai funcionar. Pronto. E conforme o site, o e-mail, aplicações, posso ter que definir um registro A. Um registro A é sempre um IP, não é? Por norma. Eventualmente, tenho a impressão que também se pode usar IPv6, mas não tenho 100% a certeza. Normalmente a gente está a usar os IPs normais.
CNAME é um atalho, TXT então são registros, normalmente é tal coisa, serviços como o MailChimp, por exemplo, vão pedir para criar TXT, um serviço como o Office 365 vai pedir para criar TXTs, um Google Apps vai pedir para criar TXTs, e um TXT também, vou agora só filtrar aqui por TXTs, muitas vezes é só para fazer aqui uma confirmação, eles vão pedir para criar um registro que diga, por exemplo, google.dominio.com num TXT e que ponha lá este número ou código que a gente lhe vai dar. O que é que acontece? Ao criar estes registros, nós provamos que temos acesso à gestão do domínio. Então, eles podem fazer um dig, e que fazem isto automaticamente, mas fazem um dig e veem, olha, ele realmente, por exemplo, isto é do Office 365, né? Eles realmente lançaram lá o registro, não é? E isto confirma que eu sou o dono, não é? Porque criei esse registro. Não é? Se eu não consigo criar esse registro, quer dizer que eu não tenho acesso. Google Analytics pede também sempre para criar um TXT ou um CNAME para fazer essa validação. Muitas vezes é tal coisa. Este não tem propriamente uma funcionalidade, pode ser só para uma identificação. Não é? Pronto, pode ser até às vezes para serviços de autenticação, por exemplo. No outro dia podemos falar o SPF, coisas para anti-spam, e eles vão fazer e vão pedir para pôr parâmetros. Cria um TXT e ponha lá estes códigos. E esses códigos vão ajudar a fazer o anti-spam ou qualquer coisa assim desse estilo. Pronto, por isso temos CNAMEs, TXT. O SIRV normalmente também tem a ver com registros de serviço ou com portas, porque estes já passam portas, é um bocadinho mais complicado. Mas, por exemplo, o Office 365 para funções de voz ou qualquer coisa, ele vai pedir para criar alguns registros CRV. Conforme o tipo de registro, por exemplo, quando eu vou criar um registro, se for um ANAME, só pede estes campos. Se for um AA, um CAA, por exemplo, um CNAME é básico, um CRV já vai pedir uma porta, um target, prioridade, um peso. Já tem aqui mais funcionalidades, mas é a mesma coisa. Se alguém pedir, tem que criar este CRV, qual é o nome, e qual é a porta, e qual é o target, e gravar. E se quiser testar, pode usar uma ferramenta como o DIG, para ver se ficou lá. Eu faço as alterações, gravo, e tem que ficar lá. E é imediato, normalmente é imediato, a não ser que o painel não faça imediatamente. Não é? Às vezes há painéis que são manuais. Isto é um clássico em alguns países, mas a gente muda um registro, ele não mudou logo. Não é? Isto mandou um mail para alguém ir lá mudar, e então obviamente isto vai demorar mais tempo, não é? Porque alguém vai fazer essas alterações. O MX é aqui a última peça do puzzle. É um tipo de registro que tem a ver com os e-mails. O registro MX é o que vai definir para onde é que o servidor vai mandar os e-mails. E, novamente, pode os e-mails estarem no mesmo cPanel onde eu estou. Por exemplo, se eu tiver o MX para o domínio, por exemplo, este aqui, o MX está aí para o domínio. Neste caso, a gente já pôs que o domínio já não é este servidor. Ou seja, se eu mudar de servidor, não vale a pena criar contas de e-mail neste cPanel, porque não vai funcionar. Mas se eu tiver a apontar para este servidor, já sei que as contas de e-mail vão ser criadas neste. Por exemplo, quando configuramos um Office 365 ou um Google Apps também, eles vão pedir para apagar o registro MX, que é existente, normalmente tem que se apagar, não é? E criar um novo. E então, no novo, eu vou definir que isto agora vai para o servidor do Outlook, por exemplo. Então, o registro MX só pode existir um. Sim. Okay. É assim, podem existir mais, mas se eles não baterem certo, eles depois não funcionam, não é? Às vezes pode haver vários que é de, se um falha, tenta ao segundo, faz essa sequência. Mas se tiveres contraditórios, ele vai ao primeiro, não é? E faz só o primeiro. Imagina que eu tenho um MX para um lado e um MX para o outro, ele vai apanhar o primeiro e vai sempre para esse lado. Por exemplo, o Office 365 pede para criar este MX, que é a pessoa pôr o domínio mail.protectionoutlook.com. Novamente, conforme o MX que eu defini,
os serviços sabem, não é? Por exemplo, este caso, este também tem Office 365. Estás a ver, o MX dele vai para atlantic-pt, mailprotectionoutlook.com. Qualquer mail que venha para este domínio, não é o servidor da Atlanticom que vai receber, vai ser reencaminhado para o do Outlook. Pronto, do Office 365. Isto é um clássico, não é? Sempre que alguém for configurar o Office 365, um Google Apps, um serviço de e-mail que não é o de base, vai ter que mudar os MX. E tem que apagar o anterior, não é? Se havia lá algum, tem que apagar os que lá estão. Ao mudar o MX, já sabe que os mails podem deixar de funcionar, se não estiverem configurados no... Imaginem isto, que eu agora chego aqui e apago o MX, os mails deixam de funcionar. Ou imagina que eu configuro para o Office 365, mas não tenho os mails criados no Office 365. Também não vai funcionar, não é? Então, a pessoa normalmente prepara as coisas lá do outro lado e depois muda. A não ser que não tenha nada e não faz diferença. Por isso, em relação a domínios, eu vou só por aqui. Este tem a ver com o e-mail. Este normalmente tem a ver com portas específicas. Há aqui só para referência pode ficar aqui, há sempre aqui um TTL, vês aqui que há sempre aqui um TTL. O TTL é o time to live, ou o valor de tempo de vida. Quanto mais baixo o valor de vida, mais rápido os servidores atualizam. Isto tem a ver com um bocadinho como o cache, não é? Por norma, se a pessoa não entende muito disto, mais vale deixar sempre o que está por defeito, não é? Porque é uma regra que está geral para os servidores. Mas a pessoa... E o valor que está aí é segundos? 60 é segundos? Olha, eu penso que sim. Deixa-me só ver se eu... Penso que sim, olha, não tenho a certeza, mas eu penso que sim. E normalmente a pessoa define mais baixo ou mais alto. Por acaso não, olha, é minutos, este está a 60 minutos. Há aqui a ver um sítio que diz que por norma o padrão é entre 1 a 4 horas. Ok? Mas pronto, isto pode estar diferente conforme a situação. Não faz diferença. Por isso, se alguém pedir, eu preciso criar um registro A, é entrar, criar um registro A. É preciso alterar o registro A do site para apontar para outro servidor. Então, aí não é adicionar é alterar o existente. Não é? É preciso mudar o servidor. Então, provavelmente vou ter que apagar os MX, tenho que ver se o CNAME não está aí para um sítio errado, porque, por exemplo, imagine, no caso de um Office 365, não podia ter este CNAME, tinha que apagar este CNAME, porque senão quando alguém mandasse para mail ou pusesse o servidor, ia parar à parte do site e não dos e-mails. Né? Por isso, conforme as necessidades, fazemos aqui as alterações. Normalmente, quando são aplicações que fazem o pedido para mudar alguma coisa, eles dizem, e é fazer passo a passo, adicionar os registros que eles disserem, apagarem os registros que eles disserem. Em termos de backup, o que a pessoa também pode fazer é fazer um screenshot antes ou fazer um copy-paste e meter num Word, não é? Caso haja qualquer coisa que deixe de funcionar, e se a pessoa reverter essa situação, fica tudo a funcionar outra vez. É? Por isso, está aqui um resumo. Não sei, André, tens alguma dúvida? Não, olha, fiquei esclarecido, não é? Portanto, os vários registros, isso é importante ter essa ideia, essa noção. Não é? Dependendo daquilo que se pretende alterar, então tem-se que ter atenção que não é simplesmente para a informação, tem que associar o registro correto, não é? É isso. Quando o registro por alguma razão está errado, isto deixa de funcionar. Isto tem que estar sempre tudo 100%. Se o name server, por exemplo, quando alguém não renova o domínio, toda esta cadeia deixa de funcionar. Webmail, aplicações, todos os reencaminhamentos, etc., deixa tudo de funcionar, não é? Porque corta aqui na origem. Se por alguma razão alguém desliga o name server, ou às vezes, por exemplo, a gestão do DNS está num sítio que está em baixo, por exemplo, imagina que este servidor de gestão de DNS pode ser diferente do sítio onde temos o site, também corta o atalho, não é? Vai por aqui e morre aqui. Outras vezes o servidor final ou o endereço do e-mail, qualquer coisa está em baixo, por alguma razão, tudo o resto funciona, por exemplo, o site funciona, mas o mail não funciona, não é? Quer dizer que o problema não tem a ver com a parte de cima, tem a ver com o IP final ou com o caminho final.
para onde vai. Ok? Perfeito. Achas que é o suficiente lá para o que precisavas de fazer? Sim, penso que sim. Penso que fica claro. Ok, ótimo. Obrigado. Olha, excelente explicação. Obrigado, Miguel, pela tua ajuda. Tá, vá. Tá, tchau então. Um abraço. Tchau.